Eu queria discutir com vocês hoje à noite que em nossa prática de leitura bíblica, além do alvo de ver a glória de Deus, nós também deveríamos estabelecer o alvo de nos deleitarmos na glória de Deus. Isso porque quando a gente fala sobre ver a glória de Deus, talvez nós estejamos pensando numa apreensão intelectual da glória de Deus. Ou ver apenas com os olhos do nosso entendimento, como diz a Bíblia. E de fato, o primeiro contato que nós vamos ter com a glória de Deus nas Escrituras é um contato cognitivo, é um contato intelectual. Nós vamos entender as informações que nós encontramos na Bíblia. Mas uma vez entendido, uma vez tendo apreendido essa mensagem através dos olhos do nosso entendimento, nós devemos desejar ir além e desfrutar da glória de Deus. Eu estava esses dias pensando sobre algumas figuras interessantes que eu conheci na minha infância, talvez na minha adolescência, uns homens da nossa igreja de meia idade, que eles fizeram da Bíblia uma versão evangélica do Almanaque Abril de Curiosidades. Não sei se você já leu esse livro, se você já viu esse livro por aí, Almanaque Abril. É um livro que mostra somente curiosidades, quantos metros tem a circunferência da Terra inteira, quantos quilômetros tem daqui na Lua. Só fatos assim, pitorescos mesmo. E aí eu conheci alguns crentes que fizeram da Bíblia, como eu disse, uma versão religiosa do Almanaque Abril. E eles adoravam coletar informações do tipo: quantas palavras tem a Bíblia? Quantos capítulos tem a Bíblia? Qual é o capítulo que está exatamente no meio da Bíblia? Qual é a palavra que está exatamente no meio da Bíblia? Quantos anos viveu fulano de tal? E como eram os nomes dos filhos de fulano de tal? Quantos anos reinou o rei fulaninho de tal? E embora essas informações tenham alguma importância, não vou dizer que elas sejam de todo inúteis, mas me parece que esses irmãos erravam o alvo ao ler a Bíblia, porque eles faziam da Bíblia apenas um livro de curiosidades, um livro de informações pitorescas. E se a minha impressão sobre eles se confirmam, no final das contas, para eles aquilo eram informações inúteis. Porque percorrendo a Bíblia assim o tempo todo, eles conseguiam decorar muitos números, muitos nomes, muitos fatos, mas não conseguiam ver a glória de Deus e muito menos atingiam o objetivo supremo de se deleitar na glória de Deus. O máximo que esses irmãos faziam era se sobressair numa roda de conversa sobre a Bíblia, ou quando muito eles poderiam ganhar uma gincana bíblica. Nessa época havia gincana bíblica. Na verdade, nessa época havia muitas coisas estranhas, entre elas a gincana bíblica. E esses irmãos, numa situação como essa, aí eles iam à forra, eles ganhavam tudo, respondiam tudo, mas infelizmente muitas vezes eles eram incapazes de perceber a mensagem do Evangelho nas leituras bíblicas que faziam rotineiramente. Para lhe ajudar então a entender qual é a relação que a palavra de Deus tem com a sua glória, para depois falarmos em nos deleitar nessa glória, eu queria fazer aqui com você um exercício de teologia bíblica. Vamos pensar na palavra de Deus em relação com a glória de Deus nos estágios de criação, queda e redenção. Então, em primeiro lugar, se você pensar na criação, nós temos um estágio do desenvolvimento da história da redenção, no qual fica claro, mais do que nunca, de que o nosso Deus é um Deus que se revela. Eu já tinha falado sobre isso aqui em uma aula anterior. Nós servimos, nós adoramos a um Deus que se revela. Por quê?
Ora, Deus não precisava ter feito o mundo. Ele criou o mundo porque Ele quis. Dentro desse mundo, Ele não precisava, Ele não tinha nenhuma necessidade em si mesmo de criar os seres humanos. Ele nos criou porque Ele quis. Mas tendo criado o mundo e tendo feito seres humanos para habitar esse mundo, Deus também não tinha nenhuma necessidade de revelar-se a nós. Ele poderia ter simplesmente criado o mundo, criado os seres humanos e sair de cena sem deixar nenhuma pista. E o que você vê na história da criação é exatamente o contrário. Deus cria o homem e na própria criação do homem, Deus já está ali se revelando para ele, desde o início. Deus se revela ao homem, não apenas através da criação, que é a revelação geral, mas Ele se revela a partir da sua palavra falada. Era a revelação especial para Adão, antes mesmo da queda. Além disso, na criação também, nós podemos perceber que os nossos pais, eles foram dotados com uma glória especial. Não estou aqui falando ainda da glória de Deus, mas eu estou falando da glória com a qual Deus dotou os seres humanos que Ele fez. E eu me refiro aqui à glória dos nossos pais terem sido feitos à imagem e à semelhança de Deus. E além disso, esses homens foram dotados por Deus com a capacidade de serem os representantes de Deus na terra. Deus fez a terra e tudo o que nela há, mas Deus deu a esse homem a ordem para que ele dominasse sobre a terra. Então avalie o quilate da glória que Deus conferiu ao homem na criação. Não apenas a glória de ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, mas também a glória de ser um representante de Deus na criação. E além disso, na criação também, o homem tinha livre acesso à glória de Deus. Você vai ver que no restante da Bíblia, todas as vezes que os homens têm um encontro com a presença gloriosa de Deus, eles ficam estarrecidos e eles têm a certeza de que eles vão morrer. É uma revelação insuportável da glória de Deus após a queda, mas antes da queda não. Adão se encontrava com Deus, ao que dá a entender o texto de Gênesis capítulo 2, se encontrava rotineiramente, e esse encontro não lhe causava pavor algum. Então considere tudo isso. Os nossos pais estão no cenário da criação, Deus está se revelando constantemente para eles e cada vez mais. Eles foram dotados com a glória de terem sido feitos à imagem e semelhança de Deus e de serem os seus representantes na terra. E como se isso não bastasse, eles têm livre acesso à presença gloriosa de Deus. E ele pode se deleitar nessa presença, não apenas perceber a presença de Deus, mas ele pode se deleitar, ele pode desfrutar. A glória de Deus no jardim era algo deleitoso. Mas aí vem o segundo estágio da história da redenção, o estágio da queda. E a desobediência dos nossos pais consistiu em dar ouvidos à palavra da serpente e, ao mesmo tempo, rejeitar a palavra que Deus já tinha dado para eles. Deus tinha dado uma ordem de que eles não comessem determinado fruto. Essa era a palavra que Deus havia pronunciado para eles. Essa palavra continha bênçãos e maldições. Mas aí Satanás vem com uma palavra diferente, vem com uma mensagem diferente. E essa mensagem questionava de que não era bem assim, da forma como Deus havia dito. E aí os nossos primeiros pais rejeitam a palavra de Deus e acatam, recebem a palavra, depositam fé, inclusive, na palavra que Satanás tinha falado para eles no Éden. Como consequência disso, o pecado destituiu o homem daquela glória com a qual ele havia sido originalmente dotado. Embora nós ainda sejamos a imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem em nós, por causa da queda, hoje encontra-se
bastante distorcida, não completamente, mas bastante distorcida. E além disso, o que é pior, nós fomos afastados da presença gloriosa de Deus. O casal foi expulso do jardim. E não apenas isso, mas à entrada do jardim, Deus colocou querubins impedindo ao homem o acesso à presença gloriosa de Deus. E o homem foi viver então agora para além dos limites do jardim no Éden. E mais do que isso, ou pior do que isso, o ruim dessa história não era estar fora do Éden com suas belezas naturais, mas era estar fora, estar permanentemente banido do lugar de encontro com a presença gloriosa de Deus. Esse foi o grande desastre da expulsão no Éden. Romanos 3, versículo 23 diz exatamente isso: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz: porque todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas aí vem a redenção, esse é o terceiro estágio na história redentiva. E o que é que nós podemos observar na redenção no tocante à glória de Deus e à sua palavra? É que ao sermos vivificados por Cristo, ao sermos regenerados, ao sermos convertidos pela obra de Deus em nossas vidas, nós entramos num processo de aprender, ou enquanto humanidade, de reaprender a dar ouvidos à voz de Deus. Na queda nós desaprendemos a ouvir a voz de Deus. Na redenção nós vamos aprendendo outra vez. Nós vamos sendo reabilitados a darmos ouvidos à voz de Deus e a obedecer à voz de Deus, ao passo em que nós vamos aprendendo também a reconhecer e a rejeitar outras vozes que competem, que disputam no nosso coração o tempo todo pela nossa atenção. São as vozes da nossa natureza pecaminosa, são as vozes do mundo à nossa volta, e pode ser inclusive também a voz de Satanás, lançando sobre nós as suas seduções. Então nós, por causa da obra regenerativa, ou da obra redentiva de Deus em nossas vidas, nós vamos aprendendo, reaprendendo a dar ouvidos à voz de Deus e a rejeitar outras vozes que competem pela nossa atenção. E esse processo de ensino e de aprendizagem se dá justamente pela leitura, pela meditação e por ouvirmos a palavra de Deus pregada. É à medida em que nós temos contato com a palavra de Deus registrada, que nós vamos aprendendo a dar ouvidos a ela. Não sei se você já pensou nisso. A cada vez que você abre a sua Bíblia, a cada vez que você medita no versículo bíblico que você decorou, ou a cada vez que você escuta um sermão, que você escuta uma aula, muito mais do que aprender aquelas informações específicas que estão ali diante de você, você está ali no exercício de aprendizagem, você está reaprendendo, você está se reabilitando a dar ouvidos à voz de Deus. E isso é feito no poder e na dependência do Espírito Santo. Não é a palavra de Deus sozinha, não é a Bíblia sozinha que conduz todo esse processo na nossa vida, não. É o Espírito Santo agindo em nossas vidas através da leitura bíblica, através da meditação bíblica ou através da exposição bíblica. E à medida em que nós vamos aprendendo a dar ouvidos à voz de Deus, falando conosco nas Escrituras, nós vamos sendo também transformados. Ou seja, à medida em que a gente lê a Bíblia, não apenas a gente vai tendo um encontro novamente com a glória de Deus revelada nas Escrituras, mas também a nossa vida vai sendo transformada e, como diz Paulo, com glória cada vez maior. Aquela glória da qual nós somos destituídos pela queda, ela vai sendo restaurada em nossas vidas à medida em que nós vamos crescendo na santificação, à medida em que nós vamos crescendo na prática da palavra de Deus.
Vocês lembram do versículo que nós lemos, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. E se você estava aqui nessa aula, você vai lembrar que esse contemplar da glória do Senhor, no contexto de Paulo, é entender a revelação registrada nas Escrituras. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor nas Escrituras, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Ou como diz a tradução de Almeida, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Então eu espero que você tenha conseguido entender como que a leitura bíblica, a meditação bíblica ou a exposição bíblica, ela trabalha no sentido de restaurar tanto a glória que nós tínhamos na criação, quanto também ela trabalha para restaurar a nossa visão da glória de Deus, ou a nossa capacidade de perceber a glória de Deus. Afinal de contas, a glória de Deus enche a terra inteira. Lembra que os serafins disseram isso lá para Isaías capítulo 6? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então não é que falta glória de Deus agora no mundo caído. A glória de Deus enche a terra inteira. O problema é que nós, por causa da queda, nós não somos mais capazes de perceber a glória de Deus à nossa volta, nem seríamos também capazes de perceber a glória de Deus na revelação, se não fosse pela obra regeneradora do Espírito Santo em nossas vidas. Então, uma vez que quando nós lemos a Bíblia, nós temos esse contato com a glória de Deus, nós devemos objetivar não apenas perceber essa glória, não apenas aprender mais sobre ela, não apenas entender mais o que significa a natureza, a identidade e os efeitos da glória de Deus, mas nós devemos desejar também sermos impactados por essa glória, a tal ponto que nós possamos, a partir de uma simples leitura bíblica, nos deleitarmos, nos alegrarmos na glória de Deus. A glória de Deus, ela não foi revelada apenas para chamar a atenção da nossa mente, mas ela foi feita para trazer um impacto ao nosso coração, de forma que nós possamos nos deleitar no Deus que se revela. Nós devemos nos deleitar, nos alegrar no Deus que revela a sua glória desde a criação. Esse vislumbre da glória de Deus que nós temos na Bíblia, ele nos foi dado não apenas para ser visto, não apenas para ser percebido com os olhos do nosso entendimento, mas ele foi nos dado para alegrar o nosso coração. E se nós vamos à Bíblia apenas para completar um plano de leitura anual, nós acabamos perdendo muito nesse tipo de leitura. Porque as nossas expectativas estão baixas demais. Os nossos objetivos estão, digamos assim, mundanos demais. Nós precisamos elevar a nossa expectativa ao lermos a Bíblia. E eu queria dar um exemplo para vocês. Lucas capítulo 24, nós temos a narrativa dos discípulos no caminho de Emaús. Eu queria ler rapidamente com vocês, Lucas 24, versículo 13. Podemos? Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo.
seja, até esse ponto eles não conseguiam ver a glória de Cristo, que caminhava ao lado deles. E ele, Jesus no caso, lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e, com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou eles. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse, Jesus, dizendo agora, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Parece que até então esses discípulos estavam em trevas, diante de fatos que tinham acontecido aos olhos deles, mas eles não conseguiam interpretá-los adequadamente. Tanta coisa havia acontecido diante desses discípulos nos 3 anos e meio em que Jesus exerceu o seu ministério público na terra, mas parece que eles ainda não tinham sido capazes de ver a glória de Deus, ou de perceber a glória de Deus em tudo aquilo que Jesus havia feito, em tudo aquilo que Jesus havia ensinado, até que o próprio Jesus explica para eles. E Jesus dá aqui um aulão para eles, dá uma bisurada para eles, mostrando como desde Moisés e percorrendo todos os profetas, e essa é uma forma de dizer, percorrendo o Antigo Testamento inteiro, explicou-lhes tudo o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com ele, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E aí perguntaram uns aos outros. É nesse versículo que eu queria que você prestasse mais atenção. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Agora que eles tiveram uma percepção clara da glória de Deus, pela própria exposição que Jesus fez a ele, da Bíblia, não era de nenhuma nova revelação, era a exposição bíblica veterotestamentária. Ao final de tudo, eles puderam perceber que não apenas eles saíram daquele encontro com mais entendimento, com mais informação, com mais compreensão da história redentiva e do ministério do Messias, mas eles também testemunharam que o próprio coração deles ardeu. Uma alegria, um contentamento, um deleite foi percebido na vida deles à medida em que as Escrituras foram expostas para eles. É esse ardor no coração, é esse deleite, essa alegria que nós devemos buscar todas as vezes que nós nos colocarmos diante desse livro para ler. Para finalizar, eu queria ler com vocês alguns versículos do Salmo 19,
que dizem isso expressamente, de uma forma poética. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Leia com a expectativa de ter o seu coração revigorado, enquanto você ouve a palavra de Deus falando com você nas Escrituras. Continuando o Salmo, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que muito ouro puro, e são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Percebam isso, o salmista está aí falando das excelências da glória, da revelação, as excelentes qualidades da lei de Deus, mas não apenas isso, o salmista está falando também sobre os efeitos poderosos e impactantes que essa lei tem sobre a vida daqueles que meditam nela, sobre a vida daqueles que leem. Essas pessoas podem ter o seu coração revigorado quando estão fracas. Essas pessoas podem ter o seu coração alegrado quando estão tristes. E a experiência bíblica para esses a quem o salmista descreve, ela é tão impactante que pode ser comparada à doçura que se experimenta num favo de mel, ou a riqueza que você tem numa porção de ouro fino. A minha oração nessa noite é que a partir da leitura bíblica, todos nós possamos ser muito mais do que informados. Todos nós possamos abrir a Bíblia e ver muito mais do que aqueles fatos pitorescos que aqueles homens da minha infância viam. Que haja no nosso coração um desejo muito maior e um objetivo muito mais supremo do que era acumular informações suficientes para vencer uma gincana bíblica. Mas que nós possamos abrir a Bíblia diariamente com o desejo, com a santa expectativa de, no poder e na dependência do Espírito Santo, termos um encontro com a glória de Deus. E tendo nos encontrado com essa glória, que o nosso coração seja revigorado, que o nosso coração seja alegrado, que haja deleite para nós, que nós encontremos na palavra de Deus sabor e riquezas indescritíveis. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Oremos então, respondendo a isso que nós acabamos de ler. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pela revelação que foi registrada nas Escrituras para o nosso deleite, para a nossa alegria, para o nosso contentamento. Ó Deus, nós encontramos tantas pessoas à nossa volta, insatisfeitas, descontentes na vida, pessoas que não são capazes de se alegrar com nada. E nós queremos te pedir, ó Deus, que para além das adversidades, para além das lutas, ó Deus, nós encontremos contentamento diariamente, a partir desse movimento de procurar ter um vislumbre da tua glória nas Escrituras e nos deleitar nessa glória. Que o nosso coração, ó Deus, possa se alegrar diariamente, à medida em que o Senhor fala conosco nas Escrituras. Que nós não percamos um só dia, que nós não percamos uma só oportunidade de nos alegrarmos com a tua presença gloriosa. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém.